Olá, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso canal para mais um vídeo. E eu começo esse vídeo lendo a seguinte afirmação: assim reconheço estar endividado com os adventistas e com outras denominações. Isso está no livro Proclamadores do Reino, página de número 43. Palavras de Charles Taze Russell. E a grande pergunta seria: se Charles Taze Russell disse que ele é devedor aos adventistas do sétimo dia, teria as duas seitas, Testemunhas de Jeová e adventistas, alguma similaridade? Alguma coisa que as identificasse como tendo o mesmo tronco, a mesma ideologia? Muito bem, neste vídeo vamos tratar disso. E acredite, até os adventistas e as TJs ficarão surpresos. Então, fique comigo, assista até o fim. Vou falar tudo isso para você, mas depois da nossa vinheta. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos aí para mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você não curtiu, pode dar o dislike. Se você curtiu, dê a sua curtida. Se você quiser deixar algum comentário embaixo do vídeo, fique à vontade. Desde que não fale palavras depreciativas, você tem toda a liberdade para expor aqui a sua opinião. Também textos curtos. Quando eu vejo que o texto está muito longo, a gente também deleta. Mas quando o texto é curto, não é depreciativo, não é xingamentos, nós mantemos aqui no canal os posts de quem comenta. Muito bem, então vamos. Eu tenho aqui uns PowerPoints que eu imprimi. Eu vou pondo na tela para você dessa analogia que nós fizemos entre TJs e adventistas. Lembrando que todo esse material está lá no nosso canal. Lembrando que se você quiser o PDF disso aqui, eu disponibilizo também. Tudo que a gente tem é público, a gente disponibiliza. O nosso canal, o CACP, tem mais de 10 mil páginas de estudos. Páginas não, títulos. Um título pode ter dezenas de páginas, né? Mas tem lá mais de 10 mil títulos de estudos para você aprender e se estribar na palavra. cacp.org.br. Depois você acessa lá, que vai estar muita informação. Lá tem muita informação que lhe será muito útil. Muito bem. Jargões e clichês. Adventistas dizem verdade presente. Testemunhas de Jeová dizem lampejos de luz. Então eles têm esses clichês, esses jargões, porque tem que corroborar a ideia de que eles vieram restaurar uma suposta verdade que foi perdida. E nesse processo de restauração, eles vão recebendo a verdade presente ou os lampejos de luz para poder compor as suas doutrinas. Eu coloquei para você no vídeo, né? Aí a fonte de onde eu tirei esses jargões e clichês que eles usam. E infelizmente a utilização desses clichês não são positivos, são negativos. É sim para esconder o processo de deterioração da verdade, não de confirmação da verdade. Apostasia, olha que interessante. Adventistas acreditam que as demais igrejas cristãs apostataram da fé. Testemunhas de Jeová acreditam que todas as igrejas cristãs também apostataram da fé. Olha que interessante. Ambos acreditam que houve uma apostasia e que eles são os portadores da verdade restaurada. Aí vem o restauracionismo. Adventistas creem que foram levantados por Deus para restaurar a essência do verdadeiro cristianismo, em especial o dia santificado, o sábado. Então, para o adventista, eles vieram restaurar a igreja e a guarda sabática que havia sido perdida. Inclusive, Ellen White tem uma visão do céu, vê lá a Arca dos 10 Mandamentos, igualzinha que o Michelangelo pintou, e quando olha para essa arca, ela vê o 4º mandamento em destaque. Testemunhas de Jeová acreditam que foram levantados por Deus para restaurar a essência do verdadeiro cristianismo, em especial o nome de Deus,
que seria Jeová. Então veja que os adventistas fazem um cavalo de batalha em cima ou sobre o caso do 7º dia. Já as testemunhas de Jeová fazem um cavalo de batalha sobre o nome de Jeová, que nem é Jeová, né? Os adventistas eram arianos, depois que eles vieram se tornar trinitários, tá? Então os adventistas acreditam que Jesus e o arcanjo Miguel são a mesma pessoa. Ou seja, a ideia não era um título honorífico, mas sim de depreciar Jesus, porque eles eram arianos no princípio. As testemunhas de Jeová, idem, acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel, é o ser mais poderoso depois de Yahvé. É um erro até, porque na Bíblia Yahvé é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Yahvé na Bíblia é a Trindade, e não apenas o nome do Pai. Mas eles querem então depreciar Jesus e dão o nome para ele do anjo mais poderoso, no caso seria Miguel. Inferno, olha aí o que dizem os adventistas, o inferno seria a própria sepultura. Testemunha de Jeová vai dizer a mesma coisa. Então, o inferno é apenas o estado de morte ou de inexistência. Para testemunhas de Jeová e para adventistas, quando o indivíduo morre, ele para de existir. Eu vou repetir isso aqui. Quando o indivíduo morre, ele para de existir, para essas duas seitas, diferente de alguns movimentos que acreditam no sono da alma. Eles usam o termo sono da alma, mas não é sono da alma. Por exemplo, tem teólogos que acreditam no sono da alma, mas vejam, quando o indivíduo morre, a alma deixa o corpo, volta para Deus e Deus deixa a alma em repouso. Essa é uma tese, ou seja, o indivíduo não parou de existir. Ele continua existindo. Já os adventistas e TJs, não. Quando o indivíduo morre, como ele é um corpo apenas, ele morre e deixa de existir, tá? Mas eles tentam pintar o inferno como algo não terrível, como a Bíblia descreve. A Testemunha de Jeová chega a falar que o inferno é um lugar de descanso e sossego. Olha que absurdo. Morte, eu já falei aqui, né? Mas vamos corroborar o que dissemos. Os adventistas acreditam na aniquilação da alma ou imortalidade condicional. O que é isso? O homem fica inexistente até o dia da ressurreição. Na ressurreição, então, ele recebe o corpo e se torna imortal, mas até então ele fica na inexistência. Testemunha de Jeová, idem, o indivíduo vai ser aniquilado. E a testemunha de Jeová aqui é pior do que os adventistas, porque os adventistas creem na ressurreição de justos e injustos, os justos para glória eterna, com o corpo glorificado, e os injustos vão passar um período na guiena. A Bíblia diz que é eterno, mas os adventistas dizem que é compensatório ao seu pecado. Então, pecou por 10 anos, vai queimar por 10 anos. Se for pecado simples, se for pecados graves, como o do Hitler, vai sofrer 1000 anos lá no Guiena. Então, para eles, a Guiena é tipo um purgatório. Como diz o Dr. Gruden, o problema é que quando termina essa Guiena, ele deveria ser restituído ao céu, porque ser aniquilado depois de ter pagado o pecado. Mas enfim, a Testemunha de Jeová não. Eles acreditam que a pessoa até será ressuscitada, mas para viver o milênio. E depois todos serão aniquilados que não aceitarem a verdade da sociedade Torre de Vigia. Os 144 mil, olha aí, os adventistas possuem uma interpretação particular sobre os 144 mil do Apocalipse. Inclusive, Ellen White se coloca entre um desses 144 mil. Testemunhas de Jeová possuem uma interpretação muito subjetiva, muito particular, onde apenas 144 mil vão para o céu. Salvação além da fé. Isso aqui é interessante. Adventistas não acreditam na salvação somente pela fé. Os adeptos precisam guardar a lei mosaica, em especial os 10 mandamentos, principalmente o sábado. E aqui não tem só essa problemática na salvação adventista. Recentemente, o arqueólogo adventista Rodrigo Silva disse que um ateu pode ir para o céu se ele for bom de coração. Ou seja, na concepção então dos adventistas, tem essa ideia que alguns serão julgados também pela verdade que recebeu. Então, se ele não recebeu a verdade adventista, ou a verdade até do evangelho, mas ele foi uma boa pessoa, etc., ele pode ser salvo. De um jeito ou de outro, de uma maneira ou de outra, eles acreditam na salvação também pelas obras. Testemunhas de Jeová
não acreditam na salvação somente pela fé também. O adepto precisa fazer o que a organização mandar. Então, quando ele sai na rua aí, entregando revistas, de casa em casa, fazendo certos discipulados, fazem porque esse agir faz parte do processo salvífico. Espiritualização profética. Os adventistas creem que Cristo voltou de forma invisível em 1844 e está hoje julgando os crentes no céu por meio do juízo investigativo. Testemunhas de Jeová creem que Cristo voltou de forma invisível em 1914, culminando na doutrina da parousia, e Jesus estaria reinando desde então. Seria um péssimo reinado. Falsas profecias. Olha, os adventistas marcaram a volta de Cristo para 1843 e 1844. Testemunhas de Jeová marcaram várias vezes a volta de Cristo, 1914, 18, 1925, 75, e deram explicações extravagantes às suas derrocadas escatológicas. Quero lembrá-los também que os adventistas tiveram outras datas, tá? Mas as principais que eles marcaram foram essas duas. Então, testemunhas de Jeová e adventistas são mestres em marcar datas para a volta de Jesus. Autoridade espiritual. Adventistas possuem os escritos de Ellen White como autoridade doutrinária. Para eles, esses escritos são divinamente inspirados. Testemunhas de Jeová possuem os escritos da liderança chamado de corpo governante. Para eles, esses escritos são inspirados. E outros escritos, tá? Das testemunhas de Jeová. Eclesiologia. Adventistas acreditam ser a única igreja verdadeira chamada de remanescente. Testemunha de Jeová acreditam ser a única religião verdadeira na terra. Ou seja, nós temos aí, como dizia a minha santa vozinha, a farinha do mesmo saco, né? Ambos aqui têm muitos procedimentos similares, muitos procedimentos parecidos. Por quê? Porque as TJs saíram de dentro dos adventistas. Por que eles têm tantas semelhanças? Porque Russell, ele estava desviado porque tinha perdido um debate com um ateu, e aí ele passa numa determinada rua, está lá um culto adventista, já em 1850, 60, e está lá aquele culto, e aí ele entra e escuta falar que o inferno não existe. Um sermão, uma homilia de que o inferno não é real. E ali a sua fé reacende. Então ele congrega por uns tempos com os adventistas. Foi lá que ele aprendeu a marcar datas para a volta de Jesus. E aí ele sai e funda a Sociedade Torre de Vigia. A Sociedade Torre de Vigia e os adventistas não tem só essas similaridades que eu disse. Por exemplo, os desenhos, as imagens, tá? A cronologia da volta de Jesus, o livro de Daniel, né? Os adventistas usam o capítulo 8, os TJs usam o capítulo 4 para marcar a data da volta de Jesus. Então, há muitas similaridades, porque os dois entraram pelo mesmo caminho do engodo e do enredo heresiológico. Não ficaram pautados na verdade, entraram pelo caminho da mentira. Então, se porventura você tem mais curiosidade de saber dessas similaridades, entre em contato conosco, a gente manda o PDF, tem um estudo muito legal aqui também no site do CACP, é só pedir que a gente manda, tá ok? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.